Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal. Vim contar pra vocês o meu relato de parto e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Antes de tudo, eu queria pedir desculpa a vocês pelo áudio. Eu não sei o que tá acontecendo aqui com o meu celular. Já tentei iniciar o vídeo aqui várias vezes, mas sempre fica com esse áudio ruim. Mas vai assim mesmo, tá bom? Então me desculpem aí. Vou tentar ajeitar aqui no próximo vídeo pra ficar melhor. Então, enfim, minha gente, eu vou contar pra vocês, né, um pouquinho da minha experiência com parto cesárea, que... Ai, minha gente, só vocês escutando mesmo pra vocês verem tudo que eu passei. Enfim, quem me acompanha aqui, né, desde o começo da gravidez, viu que foi uma gravidez super tranquila, eu não tive problemas com saúde, né, assim, de diabetes, pressão alta, nada do tipo. Então, assim, foi bem de boa, né, tirando os sintomas comuns de enjoo, cansaço, né, essas coisas assim, foi tranquila. E aí, com 29 semanas, eu fui fazer uma ultrassom pra saber como que ele tava, né, e aí foi diagnosticado lá que meu bebê tinha restrição de crescimento, ou seja, eles nem sequer acompanharam direito para dar o diagnóstico, né? Eles já jogaram assim pra cima de mim e aí começou tudo, sabe, todo aquele sufoco que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Que aí eu fui encaminhada para outro pré-natal, um pré-natal mais bem acompanhado, digamos assim. E aí lá eu fui encaminhada para outro hospital que fica na cidade vizinha à minha, né, a cidade que eu moro. E lá nesse hospital eu passei uma semana internada. Eu tava com 34 semanas na época, né? E aí eu fiquei uma semana lá e tive que fazer tratamento com corticoides, né, pra prevenir caso ele nascesse ali naquele momento. E enfim. Depois disso eu recebi a alta com quase 35 semanas. Não, tava com 35 semanas e um dia quando eu recebi a alta. E aí eu vim pra casa, né, normal. Só que o médico falou que com 15 dias eu ia ter que repetir a ultrassom com Doppler, né, que é o indicado pra esse tipo, né, de coisas que eles achavam que meu filho tinha. E, enfim, e eu já fiquei com aquilo, né, que eu tinha que voltar lá no hospital, ia ficar internada de novo, e coisa que eu não queria. Mas, enfim, eu tinha que voltar lá dia 10 de agosto, que ficou marcado pra mim, né. E, enfim, eu vim pra casa, né, com 35 semanas, e quando eu fui fazer o pré-natal, a médica achou o coraçãozinho dele acelerado, né. Eu acho que eu tava com 35 semanas e 5 dias, no dia que eu fui fazer esse pré-natal, né. E aí chegou lá, ela achou que o coração dele tava acelerado, me encaminhou pra maternidade aqui, da minha cidade, né. Só que ela falou que ia encaminhar mesmo por precaução, porque poderia ser que fosse o aparelho dela, né, que tava ruim e tal. E aí eu fui, né. Chegando lá, o médico me avaliou, fez a cardio, né, pra acompanhar como que ele tava, os batimentos dele. E disse que tava tudo ok, que não tinha nenhum problema, né, talvez tivesse sido realmente o aparelho dela aqui. E, enfim, aí eu contei pra ele toda a minha trajetória, né, que tava sendo acompanhada e tal. E aí eu perguntei pra ele a questão do parto, né, se eu poderia esperar pelo parto normal ou se eu teria que fazer uma cesárea, porque lá no outro hospital o médico tinha falado pra mim descartar o parto normal, por conta que o meu filho era pequeno e ele poderia entrar em sofrimento fetal durante o parto, né? E assim, eu perguntei pro médico. E aí o médico foi e falou pra mim assim, olha, eu vou estar aqui na terça e quarta da semana que vem. E aí você faz o ultrassom e vem aqui me mostrar pra gente ver o que a gente faz. E eu já tava com quase 36 semanas, né? Tava com 35 e 5 dias e assim foi, né? Eu vim pra casa, marquei o ultrassom pra fazer justamente na terça-feira, né? Tinha uma vaga, que foi dia 8 de agosto. E aí eu fui com a minha irmã fazer o ultrassom. Só, minha gente, que eu sempre sentia minha calcinha molhada, sabe? Eu sentia que escapava alguma coisa ali, que eu tinha comentado com a médica, né? E ela falou que era xixi, mas eu ficava com aquele negócio na minha cabeça que poderia ser outra coisa, né? O líquido da bolsa, né? No caso. E aí eu falei pra minha irmã, assim, né? Que eu tava perdendo esse líquido, né? Não sabia se era líquido, na verdade.
E assim foi. Enfim, minha gente, antes da gente ir na clínica, né, fazer o ultrassom, eu fui no banco, mas a minha irmã sacar o dinheiro. E aí, eu senti descer, sabe? Aquele negócio assim que molhou bastante minha calcinha. E em grande quantidade, né? Como eu vinha sentindo contrações há um bom tempo, contrações de treinamento, né? E no dia eu tava sentindo assim umas dorzinhas bem suspeitas, sabe? Eu falei pra minha irmã assim, eu senti descer o negócio, né? Eu vou no banheiro olhar. Se por acaso for o meu tampão, eu não vou fazer ultrassom, a gente vai direto pra maternidade e lá eles vão me avaliar, né? Eu pensando assim, que poderia ser o tampão, né? E aí eu fui no banheiro olhar, não era nada, só a calcinha mesmo molhada, sabe? Não tinha nenhuma gozinha nem nada. Era só aquela água, digamos assim. E assim foi, né? Eu vim pra clínica, mas a minha irmã, chegando lá, o médico, gente, super gente boa, bem profissional mesmo, sabe? Ele me avaliou, falou que tava tudo bem, falou que meu filho não tinha restrição de crescimento, que não sabia porque os médicos já tinham dado, né, esse diagnóstico pra ele. E, enfim, me explicou tudo, tudo mesmo, sabe? Esclareceu todas as minhas dúvidas. E aí eu falei pra ele, né? Que eu tava sentindo que escapava sempre alguma coisa ali, mas eu não sabia se era xixi ou se era o líquido. E aí ele examinou, né? Ele falou assim, olha, tá tudo bem com seu bebê e tudo, só que você tá com pouco líquido, né? E talvez seja preciso tirar ele, né, pra ele não sofrer. E ele falou assim pra mim, se eu fosse seu médico, eu iria tirar ele hoje ainda. Então, tipo assim, naquela hora eu fiquei meio que assim, meu Deus, sabe? Fiquei bem nervosa. E aí ele falou assim, ai, mas você vai na maternidade e mostra pro médico que pediu o ultrassom e fala pra ele se tá com pouco líquido e tal. Talvez ele vá fazer sua cesárea, né? Se eu fosse seu médico, eu iria fazer. Ele falou assim. Ou se fosse meu filho, eu iria pedir pra tirar, ele falou. E aí eu olhei assim pra cara da minha irmã e já fez aquele negócio, sabe? De medo mesmo. E assim foi, a gente veio pra maternidade, né? O médico que pediu, né, o ultrassom, ele tava fazendo 2 cesáreas e não tinha previsão de quando ele ia vir atender. E aí quem veio atender foi outro médico lá, sabe? E aí o médico olhou o ultrassom e eu falei pra ele a mesma coisa, né? Expliquei pra ele tudo. E ele falou assim pra mim, tá tudo bem com seu bebê, você pode ir pra casa e o médico não vai fazer a sua cesárea porque você não tá nem com as 37 semanas, ele falou assim. Eu tava com 36 e 5 dias, né? E o médico só faz com 39 e tal, ou então em caso de emergência, né? Aí eu falei pra ele a questão do líquido, ele falou que tava tudo bem, que não tinha nada. E que eu poderia vir pra casa super tranquila, né? E esperar que eu poderia ter normal. E aí eu olhei pra minha irmã assim. E eu falei pra ela, mulher, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar esse médico terminar a cesárea e vou pedir pra conversar com ele, né? Vou mostrar pra ele, já que foi ele que pediu o ultrassom. E, enfim, aí eu fui e falei pra enfermeira que tinha lá, né, que ia esperar pelo médico, porque ele tinha pedido o ultrassom e eu queria que ele visse, né? E assim foi. E aí eu fiquei lá, né, com a minha irmã esperando o médico pra ele poder vir conversar comigo. E quando foi assim, por volta de 5h30 da tarde, ele veio me atender. E eu mostrei pra ele o ultrassom, né? E aí, minha gente, ele só fez jogar, sabe? Assim, ele falou assim, a partir de hoje, 10 horas, você começa a dieta zero. E amanhã eu vou fazer sua cesárea. E eu olhei assim pra cara da minha irmã, eu não sabia nem o que falar, sabe? Porque na minha cabeça eu ainda tinha esperanças de ser um parto normal, né? Como eu falei pra vocês. Eu acho que talvez o meu erro foi esse, né? Só ter pensado no parto normal e não ter pensado nas possibilidades que poderia acontecer de vir uma cesárea, né? No caso, eu tava com 36 semanas e 5 dias na terça-feira, né? E aí ele fez minha cesárea na quarta. Eu tava com 36 e 6 dias. Faltava um dia para as 37, né? Eu fazia na quinta-feira. E assim foi, minha gente. Eu vim pra casa, organizei minhas coisas, né? Com o coração assim, sabe? Bem apertado mesmo, mas confiando que Deus ia estar comigo todo o tempo, que eu ia conseguir dar conta e tal, né? Mas com o coração bem angustiado, porque querendo ou não, é uma cirurgia grande, né?
E eu nunca sequer nem levei assim um ponto na minha vida. Então eu fiquei bem nervosa, né? E enfim, minha gente, né? Deu 10 horas da noite. Eu comecei a dieta zero, né? Não podia beber água, não podia comer mais nada. E eu tinha que estar lá na maternidade às 7 horas da manhã pra dar entrada na internação, né? E ficar lá esperando a hora pra fazer a cesárea. E quem disse que eu consegui dormir, minha gente? Eu dormia assim, um cochilinho de nada. E já acordava, sabe, pensando que o dia tava amanhecendo, que tava dando a hora de eu ir pro hospital e tal. E assim foi a noite toda. Quem foi comigo foi a vizinha aqui de frente. Meu marido não pôde ir. Até porque, né, ele não sabia segurar o bebê. E não teria como ele ir comigo por essa questão, né? Como que ele ia dar conta de mim e também da criança ali, né? Já que eu ia estar operada e tal. E a minha irmã, ela estava trabalhando, então não tinha como ela faltar, né? O serviço dela, pra ela poder ficar comigo durante o dia. E aí a vizinha aqui foi comigo. E, minha gente, quando chegou a hora, sabe? Eu dei entrada no hospital, né? 7 horas da manhã e tudo. E fiquei aguardando, né? Todo o tempo com aquela ansiedade, com fome, sede. E só pedindo a Deus mesmo que chegasse a hora, que desse tudo certo. E assim foi. Quando a moça veio me buscar, né, pra ir pra sala, ela me preparou e tudo mais. E quando eu entrei, minha gente, naquela sala, com um médico e várias pessoas, sabe? Olhando assim pra mim, eu fiquei meio que angustiada. Aquela sala fria, cheia de equipamentos, né, que fica. E aí eu deitei, o médico que dava anestesia veio conversar comigo, né, falar sobre anestesia e tal. Falou que eu não poderia me mexer na hora da aplicação, que ia sentir isso e aquilo e tal. E assim foi, né. Na hora da aplicação da anestesia, minha gente, eu fiquei angustiada. Por quê? Porque eu comecei a sentir meu corpo todo, né, ficar dormente. Sabe quando você tá com cãibra, assim, numa perna, no lugar do seu corpo? Você acha ruim, né? Então, assim, imagina todo o seu corpo sentindo aquele formigamento, assim, e você tenta reagir de alguma forma, assim, e não consegue. Então, foi tipo o que aconteceu comigo, sabe? E aí eu comecei a sentir um sufoco, assim, muito grande, sabe? Eu senti, assim, um peso em cima de mim, nos meus peitos. Não sei se era um médico que tava com o braço ali, alguma coisa, né? Porque eu não vi, eles colocam aquele pano. Mas eu senti, assim, uma coisa pressionar aqui em mim, sabe? E aí começou a faltar meu ar. Deu vontade de vomitar. Eu falei pra moça, né, que eu ia vomitar, que eu não tava aguentando mais. E aí ela veio com um balde lá e tal. E assim foi, minha gente, né? O médico falou assim pra mim, olha, eu vou começar. E aí, realmente, né, eu tinha visto que você sente aquela catinga de coisa queimada, né? Então eu comecei a sentir. E conforme ele ia mexendo, sabe, na minha barriga, eu sentia tudo, tudo, tudo mesmo. Só não doía. Mas eu sentia quando ele triscava assim em mim, sabe? Então eu comecei a ficar meio que angustiada. E aí ninguém falava nada comigo, né? A moça não quis entrar comigo, a vizinha aqui, né? E aí eu fui só pra sala. E enfim. Minha gente, quando foi 11h15 da manhã, ele nasceu. E aí eu escutei ele chorar, sabe? Então, tipo assim, na hora que eu escutei o choro dele pra mim, foi como se tudo aquilo que eu tava sentindo, né, fosse embora ali naquele momento. E aí a moça trouxe ele, né? Eu vi ele assim. E ela falou assim, olha, eu tenho que levar ele e tal, não sei o que. Eu não entendi direito o que ela falou. E eu só vi ele assim, ela encostou ele aqui em mim, né? Eu olhei assim pra ele, vi o rostinho dele. E ela já saiu com ele, sabe? E eu escutava o choro dele assim, bem longe mesmo. E só com aquele negócio na minha cabeça, né? Que será que tava tudo bem? Se tinha acontecido alguma coisa com ele e tal. E eu fiquei ali naquela sala deitada, esperando o médico terminar a cirurgia. E quando ele terminou, né? Passou um pedaço ainda, eu fui pra sala. Quando eu cheguei na sala, o meu filho não tava lá. E a moça falou assim pra mim, olha, ele vem já. A gente só tá limpando ele, né? E eu, dopada com o efeito dos remédios que eles dão, né? Peguei no sono.
Eu acho que quando eu retornei, assim, com questão de meia hora depois, ele ainda não tinha chegado. E eu escutei, sabe, ela conversando com a minha vizinha, assim, que ele tava no oxigênio, né? Que ele tinha ido pro oxigênio, mas que já tava vindo. E assim foi, né? Com pouco tempo, a minha vizinha chegou com ele no braço e tal, colocou ele lá no bercinho e ele ficou, né? Eu só sabia dormir, minha gente. Eu dormi muito durante a tarde, né? Com sede, com fome. Ele foi bem calminho, sabe? Ele não chorava, assim, de fome. Uma coisa que eu achei errado foi que eles não colocaram ele no meu peito, nem assim que ele nasceu e nem assim que ele chegou no quarto, né? Então, tipo assim, eu meio que tava perdida naquilo, não liguei muito, né? E assim foi. Quando foi à noite, minha irmã foi, né? Trocou de lugar com a minha vizinha e ficou comigo a noite todinha. E nada dele mamar, né? Nesse tempo todinho ele só dormia, ele não chorava. E eu ficava assim, sabe? Com aquele negócio. Mas pra mim tava tudo bem, né? Porque até então ninguém tinha falado nada pra mim, nem uma enfermeira tinha ido lá. Então, assim, eu achava que tava tudo bem, né? Passamos a noite, nada dele mamar. E no dia seguinte, nada dele mamar também, né? Ele não chorava nem nada. Elas vieram me dar o banho meia-noite. E eu tinha falado pra elas, né? Elas falaram assim que era normal, que ele tinha nascido, né? Tava com pouco tempo. Então, assim foi. Elas me banharam, eu consegui me alimentar. E ficou, né? Até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, minha gente, eu comecei a sentir a minha barriga doer bastante, né? Pra querer fazer xixi. E quando eu ia fazer xixi, eu não conseguia liberar o xixi. Ele vinha até o final, sabe? Mas não conseguia liberar porque doía muito. E aí eu fiquei meio assim com um trauma, sabe? De fazer o xixi. E aí eu voltava pro quarto. Nesse negócio, minha gente, eu fui umas 3 vezes, sabe? Tentar fazer o xixi. Eu levantava, caminhava toda dolorida. E chegando no banheiro eu tinha que sentar no vaso ainda, né? Então, quando eu me esforçava pra fazer o xixi, não saía. E foi aí que eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar porque eu tava exausta, tava toda dolorida, né? Tava perdida ali naquele momento, naquela situação, né? Com uma criança que ainda não tinha mamado e meu leite sumiu, assim, depois da cesárea, sabe? Antes de eu entrar na sala, o meu seio estava pingando, pingando mesmo. Até a enfermeira chegou a falar assim, olha, vai ter bastante leite. E aí depois sumiu, né? Eu acho que por conta do nervosismo, da anestesia também em si. E assim foi. Aí eu comecei a chorar, né? A minha irmã veio, foi lá falar pra enfermeira que eu não tava conseguindo fazer xixi. E ela falou que era normal. Só falou assim, é normal ela não fazer o xixi. E assim foi. Eu voltei pro quarto, né? Pra cama, me deitei. E fiquei ali tentando colocar ele no peito. Depois veio a vontade novamente de fazer o xixi. Mas, gente, eu já ia assim, chorando, porque eu não conseguia. E eu. E elas não faziam nada, sabe? Tipo assim, não me auxiliavam em nada de que eu poderia fazer. Eu só sabia beber água, achando que quanto mais cheia minha bexiga estivesse, eu ia conseguir liberar, né? E eu fui no banheiro, passei assim, acho que uns 10 minutos sentada no vaso, tentando liberar o xixi, não saía. Aí a minha irmã veio atrás de mim, né, e falou se eu tinha conseguido, eu falei que não. E aí quando a minha irmã olhou pra mim, eu comecei a chorar de novo. Tipo assim, eu não sabia controlar o meu choro, minha gente, só sabia chorar. Eu sou uma pessoa muito chorona, né, então assim, tão debilitada mais ainda. E foi aí que ela veio, a enfermeira, e colocou uma sonda em mim pra eu poder fazer o xixi. Minha gente, eu não tô brincando. Ela falou que saiu quase 2 litros de xixi. Então, assim, tinha muito, muito xixi mesmo. Até eu senti, sabe, aquele alívio bem grande. E minha barriga diminuiu depois que eu fiz o xixi. Mas, enfim, né? Eu falei pra ela que meu filho não tinha mamado também. E ela falou que era normal, que ele poderia passar 72 horas sem mamar. E eu fiquei, sabe, só olhando assim pra elas. Mas a todo tempo eu tentava estimular ele, né? Pra ele mamar. E nada. Minha gente, depois de um bom tempo que eu via que eu não tinha leite, né? Eu fui lá pedir pra elas
dar a fórmula pra ele, né? Pra ele poder se animar um pouquinho, porque, gente, ele nem chorava, ele nem ficava acordado, sabe? Era só dormindo mesmo. E eu pedia pra elas olhar a glicemia deles também. Tipo assim, elas fizeram pouco caso de mim e dele lá na maternidade, né? E elas nem ligavam, sabe? Ela falou assim pra mim que tinha que esperar a pediatra passar. Se a pediatra receitasse, que elas iam dar o leite, né? A fórmula pra eles. E assim foi. Quando a pediatra passou, eu falei pra ela toda a minha situação. Ela olhou ele e tal e falou assim que poderia dar, mas que eu estimulasse ele pegar o peito, né, pra ver se o leite descia. Então, às 12 e pouco, sabe, do dia, a minha irmã foi atrás, né, da fórmula, já que a enfermeira, a pediatra tinha passado lá, era cerca de 9 horas da manhã. E aí elas falaram assim pra mim, a gente fez o pedido e só vai chegar umas 4 horas da tarde e tem que esperar. Então minha irmã voltou, sabe, e falou pra mim. Então eu fiquei tipo assim, tava com 24 horas que o menino tinha nascido, né? Ele ainda não tinha mamado, não tinha comido nada. E ele só sabia dormir, então eu comecei a ficar meio que desesperada, sabe? E aí, como sempre, eu entrei em crise de choro de novo. Eu só sabia chorar. Talvez isso não ajudou muito, né? Eu ficar chorando. E, enfim, eu fiquei louca, sabe? Eu queria vir pra casa. Depois eu vi a médica lá nos corredores, né? E eu falei pra ela que eu ia vir embora, que eu não tava aguentando mais. Que ninguém tava fazendo questão de mim, né? De me ajudar lá. Que meu filho tava 24 horas sem comer, que eu ia vir pra casa, e chegando aqui eu ia dar a fórmula a ele. Gente, eu meio que fiquei sem chão lá, sabe? E aí a médica começou a brigar com elas lá, né? Mas meio que não adiantou. Elas nem ligaram. E eu vim pro quarto de novo, fiquei lá. E aí chegou uma enfermeira bem legalzinha, né? Que todo canto tem. E aí ela falou assim pra mim, olha, se você quiser ir lá no banco de leite, a moça lá vai te ajudar a colocar ele no peito, talvez seu leite desça. E aí assim foi, né? A minha irmã pegou ele, eu levantei da cama, toda dolorida, né? Mas fui. E, gente, eu andei assim, eu acho que eram uns 10, 15 metros, sabe? De onde a gente tava pra sala do banco de leite, né? E chegando lá, depois de ter percorrido esse longo caminho, toda ponteada, né? Toda dolorida, a moça não tava. E aí eu endoidei de novo. Eu sentei lá, né? Porque doía muito, eu tava cansada, eu tava com sono. E, enfim, eu só queria que aquilo passasse, né? Aí eu fiquei esperando lá um bom tempo. Depois a moça chegou e aí ela fez a massagem, me ensinou a pega correta, né? Que ele tinha que fazer. E aí eu fui estimulando e ele conseguiu mamar. Eu acho que eram umas 2, 3 horas da tarde, mais ou menos, foi quando ele veio mamar, né? E assim foi. Depois disso aí, meu leite desceu e a gente ficou só esperando mesmo pela alta, né? No caso, eu entrei na quarta, quinta, vim embora na sexta. Na sexta-feira de manhã eu recebi alta, vim pra casa. Chegando em casa, tudo certo, né? Aquele cuidado que a gente tem, né? Fica debilitado, tem que depender dos outros, coisas que eu não gosto. Mas assim foi, né? Fiquei só no repouso mesmo, né? Quando chegava a parte da noite, eu tinha muito, muito medo da noite. Porque pra mim eu achava que ia acontecer alguma coisa ali, sabe? Eu não conseguia deixar ele dormir no berço sozinho. Eu ficava olhando assim pra ele todo tempo. Eu achava que ele ia engasgar, alguma coisa assim do tipo, sabe? Ia ficar com aquele negócio, com medo de dormir. Mas aí eu fui me adaptando, né? Nos primeiros dias. Minha mãe tava aqui em casa toda hora, cuidando de mim, cuidando da casa também, né? E meu marido comigo também o tempo todo. E assim foi, minha gente. Passou os 7 dias, a enfermeira veio fazer o teste do pezinho dele, né? E tava tudo bem até então. E ela falou assim pra mim, olha, com 14 dias eu venho tirar os seus pontos, né? Porque eu não posso tirar agora e tal. E eu falei assim, tá bom. E assim foi, minha gente. Quando eu fiz os 14 dias, um dia antes, né? Deu vontade de comer macarronada. E aí eu comi, sabe? Eu sempre gosto de fazer com salsicha. E aí eu fui comer. Só que eu não sabia que a salsicha inflamava a cirurgia, né? Que não podia comer essas coisas assim. E aí, minha gente, inflamou minha cirurgia. No outro dia, que era o dia que eu ia tirar os pontos, né?
já amanheceu assim com uma secreçãozinha. Só que eu achei que era normal, né? Que não ia dar em nada, porque eu não tava sentindo nada também. E assim foi, eu fiquei esperando a enfermeira vir. E aí quando ela chegou, ela falou, olha, tá inflamado, mas eu vou ter que tirar os pontos, porque já tá no dia, a cirurgia vai ficar aberta, você vai ter que ter repouso total até fechar a cirurgia. Você não pode levantar nem pra tomar banho, ela falou assim. E me receitou, né, um antibiótico, receitou a pomada que eu tinha que comprar. E eu tinha que fazer o curativo uma vez ao dia. E, enfim, minha gente, naquela hora ali, eu comecei a entrar em uma crise de novo, sabe? E eu só sabia chorar, porque eu imaginava quem ia cuidar do meu filho, já que eu não podia nem me sentar direito para amamentar ele. Então, foi uma coisa assim que pegou muito pra mim, muito mesmo. E, enfim, eu só sabia pedir a Deus para que aquilo fechasse logo, né? Que eu pudesse cuidar dele. E ele passou a dormir comigo na cama, né? Porque eu tinha muito medo de deixar ele só no berço. E também não tava podendo levantar, né? Pra pegar ele e tudo. Quando era durante o dia, minha mãe vinha, passava o dia cuidando da casa, cuidando da gente, né? E à noite era só eu e meu marido, então eu tinha mais medo ainda. E com aquela cabeça todo tempo, sabe? Chorando, pedindo a Deus para que passasse logo, que eu não ia aguentar e tudo. E enfim, minha gente, eu acho que qualquer pessoa numa situação assim, sabe, fica fraca, sabe, do juízo, alguma coisa assim. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu só sabia chorar, pedir para que aquilo passasse logo, sabe? Toda vida que a gente ia fazer o curativo, eu rezava para que já tivesse fechando, sabe? Enfim, eu só queria que aquilo ali acabasse, né? Que eu fosse dormir e acordasse pensando que aquilo foi só um sonho. Porque era muito, muito, muito ruim mesmo, sabe? Eu não podia sentar pra trocar a fralda do meu filho, eu não podia sentar pra amamentar ele direito. Então, assim, foram dias horríveis que só eu sei o que eu passei. Que, né, gente, só sendo forte mesmo também, pra não cair, né, numa depressão, porque eu ficava ali no quarto meio que jogada, sabe? Só eu e ele, né? Tinha minha mãe, tinha meu marido, mas enfim, a cabeça da gente já fica perdida naquele mundo, né? Aquele mundo novo que a gente tá entrando, que é a maternidade. E numa situação dessa você fica mais perdido ainda. Então, assim, eu não sabia nem o que fazer, né? Mas graças a Deus eu fui forte e os dias foram passando, né? Com todo o cuidado, tomando os remédios certinho e cuidando também da cicatriz, né? Pra ela fechar logo. Ela foi fechando, né? Hoje tá com 14 dias, ela já tá quase toda fechada. Só falta assim uma pontinha, que eu acho que é mais ou menos assim, desse tamanho aqui, ó, pra fechar. Mas eu ainda tô tendo todo cuidado, né? De não fazer esforço, de só cuidar dele, né? Pra que feche logo e eu possa, enfim, voltar à minha rotina de cuidar da casa e fazer minhas coisinhas, né? De pouquinho também, porque eu não vou fazer extravagância, que eu sei. Mas, enfim, minha gente, acho que é isso, né? Eu acho que eu contei pra vocês tudo que eu tinha pra contar, tudo que eu passei, toda a minha experiência horrível. E eu não queria passar de novo, nunca mais na minha vida, né? Se Deus me conceder mais um filho, eu queria muito que fosse normal, por conta de tudo que eu passei da cesárea, né? Mas, enfim, é isso. Graças a Deus meu filho tá bem, não tem nenhum problema com ele, né? Como os médicos achavam. E, enfim, agora é só se recuperar mais ainda pra poder voltar aqui também, pra poder cuidar dele, né? E enfim, minha gente, eu acho que é isso, né? Ele não acordou ainda, então eu vou ficar pra mostrar pra vocês ele no próximo vídeo. E, enfim, eu tô voltando aqui aos poucos, tá bom? Eu vou voltar, na verdade, com a frequência de vídeo aqui, na próxima semana, talvez. Mas, assim, é só o básico, tá, minha gente? Não faço extravagância de nada, porque só eu sei o que eu passei, né? Ainda tá recente minha cirurgia. A gente sabe que o resguardo mesmo é 3 meses, né? Pra voltar a fazer as coisas. Mas, enfim, a realidade é outra, né?
E aí eu preciso voltar aos poucos e fazendo minhas coisinhas. E aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ser os nossos dias, né, aqui com o Pepe. Graças a Deus ele é bem bonzinho, ele não dá trabalho. E, enfim, vamos ver como que vai ser. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, de tudo que eu passei. E, enfim, minha gente, quando der eu apareço aqui de novo pra vocês. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.